Bom, pessoal, boa noite novamente. Eu sou o João Paulo, para quem não me conhecia, sou atual administrador do cemitério. Então eu vou convidar a Franciele Beatriz Sabel Vosterhoff, acho que é assim que se pronuncia, psicóloga hospitalar do Hospital Santo Antônio, psicoterapeuta, mediadora de grupo de famílias da Associação de Educação Complementar por Amor, fez pós-graduação em Psicologia Hospitalar e da Saúde pelo IBSOCIESC e formação em Tanatologia pela RNT, a fazer a sua palestra Luto em Instituições de Saúde. Boa noite. Eu tenho um problema com o microfone também, que eu não suporto ouvir minha voz. Eu acho ela muito anasalada, mas, enfim, a gente precisa aprender a lidar com as dificuldades. Eu vou falar hoje para vocês um pouco mais sobre a minha experiência no hospital, né? Não vim aqui trazer muito embasamento teórico, porque eu acho que a gente... eu posso trazer apontamentos, né, de que autores pesquisar, do que estudar, mas eu acho que a experiência nesses momentos ela traz muito mais benefícios, porque é na vivência que a gente tem o real contato com o que é luto, com o que é o morrer, com o que é a morte, né? Então, eu trabalho no Hospital Santo Antônio há 2 anos, mas eu tenho experiência com o hospital há mais ou menos uns 5 ou 6 anos, porque desde que eu entrei na faculdade, eu dei a doida, porque, diferente de todos os meus colegas, eu decidi que eu queria aprender sobre a morte, eu não queria trabalhar no hospital. Mas daí, quando eu fui estudar Philippe Arrier, eu fui estudar a Maria Júlia Kovacs, que é da USP, e eu descobri que o lugar onde as pessoas morrem hoje é no hospital. Então, eu tive que ir para o hospital. Né? Então, nesse percurso, eu tive experiência com pacientes neurológicos, que é uma experiência também que foi muito forte, que foi a minha primeira experiência real com pacientes, né, contato, e eles vivem um luto em vida, né, porque o paciente neurológico, geralmente, na verdade, a minha experiência era com traumatismo raquimedular, né, paciente que fica ou tetra ou paraplégico, e essa experiência foi muito forte porque é uma morte em vida. Ela não é uma morte do real, né? Ela é uma morte simbólica. Se perde tudo o que se tinha. A vida como ela era não existe mais. Dá para se retomar, dá para se reconstruir, mas aquilo não tem mais lugar. E ali me apaixonei, tomei água do hospital, nunca mais saí. Eu acredito que não vou conseguir sair, porque, apesar de ter dias muito difíceis, apesar de ter momentos que a gente tem vontade de ir embora, porque vê gente morrendo todo dia, em uma pessoa, são 3, 4. Não é uma coisa fácil, né? Mas é gratificante ver que você pode oferecer um manejo diferente para aquela situação. Mas vamos começar com um pouquinho do contexto do luto, né? Pode passar primeiro. Eu peguei 2 definições sobre o que é luto. É um pesar pelo falecimento de algum ente querido, roupa ou faixa, geralmente preta, que exprime esse pesar, uma tristeza profunda, que é figurativa à morte. Eu achei engraçado porque tem até uma cor para o luto, né? E a gente esquece de falar do luto e a gente começa a falar de depressão. Né? Eu vejo isso na minha prática diária, porque o paciente... não o paciente, isso acontece muito mais com o familiar. O familiar, ele não está enlutado, ele está deprimido, porque ele está perdendo alguém, e eu não consigo entender por que ele está deprimido, num estado patológico, né? Ele não está com humor deprimido, ele não está sem volição, ele está deprimido porque ele precisa tomar medicação. Não existe tempo, e não existe mesmo, porque... existe um pedido para diminuir a dor, diminuir o sofrimento imediatamente. Mas, para que isso aconteça, a gente deixa de viver aquilo que, nesse momento mais importante de ser vivido. Então, isso vai ficar latente por quanto tempo? Né? O professor Haroldo falou uma coisa muito importante, e é o que se vê dentro do hospital. Aquele pai daquela criança que está na UTI está deprimido. Ele está enlutado, ele está vivendo um luto antecipatório, um luto de antes da morte, porque ele está perdendo o filho dele todo dia. Ele não perde de uma vez, ele está perdendo todo dia. Então, se a gente não tem essa visão, a gente patologiza. Daí a gente vai oferecer medicação, a gente vai calar,
a gente vai dizer para ser forte. E acredito que quem é psicólogo, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas a gente tem uma formação que nos permite um pouco mais ter abertura, possibilitar fala, possibilitar troca em relação a essas vivências. E o que não acontece com as outras áreas. E quando se pergunta para a equipe, porque isso é essencial, porque é muito fácil culpar a equipe. Dizer, você não está possibilitando, mas não se fala disso na formação. O médico é formado para curar e tratar, não é formado para deixar ninguém morrer, mesmo que a morte seja a melhor saída, porque muitas vezes é. Então, médico, enfermeiro, enfim, né, a maior parte das áreas que atuam diretamente com o paciente não para, não pensa, não discute, e às vezes é a nossa função de dar calma na equipe e fazer eles perceberem e questionarem qual é o lugar que eles estão dando para a morte daquele paciente. Porque sempre que a gente vê alguém morrer, a gente vive a nossa finitude, né? Pode ser que a pessoa nem tenha vínculo com a gente, mas morreu, então eu lembrei que eu morro também. E agora? Isso é muito difícil. Aí por isso que tem essa tendência do calar. Pode passar. E o hospital? O que é o hospital? É uma instituição em que se atende, internam e tratam pessoas doentes ou feridas. Casa de saúde e nosocômio. Hospitaleiro, porque o hospital vem de hospedagem. Não sei se vocês já tinham notícia disso. O hospital ele nasceu como um lugar de morte e de pessoas doentes e pobres. Não era um lugar para tratar doenças. Era lugar onde as pessoas que estavam adoecidas e não tinham condição de ser tratadas em casa, porque quem tinha dinheiro, quem tinha posses antigamente, era tratado em casa. O médico ia em casa, tinha enfermeiro em casa. E esse lugar era um lugar para receber os moribundos pobres. E era um lugar para morrer. Ele não era um lugar que ninguém saía caminhando pela porta. Era um lugar para... Ele ia ser tratado, mas ele ia ser tratado até a morte. E, de repente, teve uma revolução, ainda bem, né, que descobriram a penicilina por acaso, mas ainda bem, graças a isso que a gente vive até hoje, e que, muito provavelmente, nós vamos ter doenças crônicas e não agudas, e que nós vamos morrer de doenças crônicas, e o que vai fazer com que os nossos filhos vivam mais de 120 anos também. Mas isso traz consequência, porque agora a possibilidade de viver mais tempo nos afastou da morte em tempo também, né? Porque antes as pessoas tinham que viver o máximo que podiam, os seus 30, 40 anos de expectativa de vida, e hoje não mais. Hoje eu posso viver infinitamente. E essa possibilidade faz com que a gente se afaste realmente da possibilidade de morrer. E o hospital passou a ser um lugar de tratamento e cura. Realmente, muitas pessoas que entram no hospital saem curadas. E eu agradeço por existir aparelhagem de UTI, como ventilação mecânica e tudo isso, porque eu não sou uma pessoa que gostaria de morrer de tuberculose, né? Porque era do que se morria. Mas também com isso tem consequências, e essa foi uma delas, de que a gente se afastou da morte. E quem morre hoje não morre em casa. A morte em casa é vista como algo a ser negado de todas as formas. Eu vejo muito, agora falando um pouco mais da minha experiência, no hospital que eu trabalho, é um hospital de referência em oncologia. E nesse hospital, a gente conhece os pacientes porque eles têm muitas passagens, né, por esse hospital. E às vezes o paciente é paciente que já está em cuidados paliativos há um certo período de tempo, a família já tem plena consciência, o paciente também, mas ele vai morrer no hospital. Mesmo que ele tenha controle de dor e ele não tenha nenhum sinal de dispneia, né, que é falta de ar, ele vai morrer no hospital. Às vezes só chega na porta do pronto-socorro, né, daí já leva embora. E a minha pergunta, que eu também não tenho uma resposta formulada, é por quê? Por que não pode morrer em casa, né? Qual que é o problema? E eu faço essa pergunta porque eu tive 2 avós que moravam comigo que morreram em casa. E para mim isso é muito estranho, as pessoas não morrerem em casa. Quando existe
a necessidade de um suporte, né? De controle de analgesia, controle de saturação, não vejo problema nenhum, mas quando existe possibilidade de estar no seio da família, com as coisas que se conhece, com as coisas que lhe são próximas, eu acho que a morte tende a ser um pouquinho menos... dá menos terror na pessoa, né? Porque morrer, eu não sei... Eu peço que vocês pensem também, mas morrer num lugar frio, longe de tudo que se conhece, da família, das pessoas queridas, eu não sei se é uma escolha da maior parte das pessoas. Mas quando a gente está escolhendo pelo outro, a gente escolhe que essa seja a morte, na maior parte das vezes, né? Pode passar. Então, a gente tem as representações de hospital. O hospital... Tem muita gente que tem medo de hospital, né? Não gosta nem de entrar, tem gente que não vai visitar familiar no hospital porque tem medo que contagia com alguma coisa. Mas o hospital é um lugar também que traz promessas, né? De um resultado, de uma melhora. Aí ele tem uma santidade, que é um médico, que ele sabe tudo sobre mim. Daí, quando o médico vem me visitar, eu pergunto, doutor, como eu estou? Eu não falo para ele que eu estou me sentindo melhor, se eu estou me sentindo pior, eu pergunto para ele. E eu espero que ele tenha uma resposta. E às vezes, o médico também não sabe uma resposta. Porque, às vezes, o quadro clínico do paciente pode ser completamente diferente dos exames. E aí? Né, o paciente está bem conversando lá e os exames dele estão horríveis. Então, a gente tem que lembrar que os médicos sabem muito. Eles têm eles aprofundaram muito o conhecimento deles científico em relação a tratamento e cura. E agora, ainda bem, existem os paliativistas que também estão no tratamento dos pacientes que já não têm mais possibilidade de cura, os pacientes que entram num quadro crônico também, né? Mas ele não sabe sobre quem é a Maria, o João, o José. Ele sabe daquele quadro. E isso traz uma outra questão, que é da hiperespecialização. Trouxe essa figura da Frida Kahlo, que eu acho que é muito interessante, porque a Frida Kahlo passou muitos anos da vida dela acamada, né? Ela teve uma série de problemas de saúde e fez ela ficar acamada. E ela, nesse quadro, ela está dividida em partes. E essas partes era como ela se sentia tratada. Como ela não era a Frida. Ela era o bebê que ela perdeu, ela teve uma fratura de coluna, também a coluna dela, enfim, ela não era vista como uma mulher que tinha uma história, enquanto ela estava adoentada. E fez ela produzir quadros belíssimos, né? Aí está o que Freud chama de sublimação, porque ela conseguiu vencer isso que ela passou e conseguiu transformar isso numa coisa positiva. Pode passar. E daí vem a questão. Se a gente está falando em hospital, existe possibilidade de uma boa morte no hospital? Alguém quer dar uma suposição se existe? Pode. Eu acho que uma boa morte é uma morte liberta da dor, porque a dor essencialmente é uma tristeza a ser enfrentada, né? Sim. Óbvio que saber terminal é difícil, muito difícil, mas sentir dor é terrível, né? É terrível.